cultuarmos ao nosso Deus neste domingo maravilhoso que Ele nos deu de presente. Eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família, abençoe os membros da nossa igreja, os frequentadores, os convidados, aqueles que vão ter acesso a este culto e vão conosco adorar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Você recebe essa palavra sobre a sua vida, a bênção de Deus? Então vamos orar. Nosso Deus, nós entregamos a todos nós aqui, aqueles que estão em outros lugares, como nas suas casas, na sua grande maioria, pode ser que esteja no carro, pode ser que esteja em algum escritório, em algum ambiente propício de trabalho, que permita estar cultuando ao Senhor, pode ser que esteja agora nesse domingo, pode ser que seja agora no meio da semana, seja como for, que a tua doce presença esteja na vida de cada um adorador, nas nossas vidas, e que o Senhor, por misericórdia, por graça, receba este culto como cheiro suave, agradável ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor. Nossa equipe está a postos, estamos felizes e gratos ao Senhor, hoje com o Lucas, com sua vida, voz, violão, com o Bruno na bateria, com o Oswaldo aqui no violino, com o Darlito aqui na imagem, com todo o suporte técnico aqui, com o nosso Felipe, o som com o Bruno e a nossa equipe pastoral, pastor Ximenes, Alexandre Ximenes, pastor Armando, que bênção, que Deus nos abençoe. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que alegria mais uma vez estarmos aqui, vocês aí da sua casa, nós aqui na igreja, separados fisicamente, mas juntos para adorarmos o nome do Senhor. Nós queremos que Deus está aqui, Deus está aí na sua casa, então entregue para Ele nessa noite o teu melhor louvor. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor juntos. Te vejo, eu me apaixono mais e me sinto tão amado. Ter você é o que me faz viver. Toda vez que eu te chamo, eu percebo proteção. Me sinto tão amado. Ter você é o que me faz viver. Te dei meu coração, meus dias são só para ti. Aumenta o fogo em mim, envolve-me com tua glória. Cante, eu decidi viver pra te adorar, pra te adorar com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir, te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Cante, te dei meu coração, meu dia.
te adorar com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Eu decidi viver pra te adorar com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. A chama desse amor, a chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Que possamos prosseguir cada vez mais em conhecer o Senhor Jesus. Amém. E é por isso, e foi por isso, está sendo por isso que nós temos pregado a palavra na oração chamada Pai Nosso, muito linda para a gente conhecer mais de Deus, nos aproximarmos mais de Deus, cada vez mais em intimidade com Deus. Nessa hora, você talvez hoje vai ser aquele instrumento de bênção. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua capacidade de se comunicar, de se relacionar, e você vai abençoar aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está emocionalmente enfraquecido. Então compartilhe agora, não faça isso de qualquer jeito, faça debaixo de oração, faça debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. Use esse recurso para salvar alguém, abençoar alguém, para dar a alguém a oportunidade de ser liderado por Jesus. Então compartilhe os links do YouTube, do Facebook, dos cultos da igreja, e você pode ser o instrumento de transmissão de graça, exercendo o seu ministério de reconciliação. E durante o culto você pode fazer a sua comunicação. Nós temos uma equipe muito competente, pastoral, ministros que podem abençoar você. E você pode inclusive falar da sua necessidade, do seu pedido, e nós de alguma forma vamos ministrar sobre a sua vida. Vamos cantar mais um louvor lindo, maravilhoso. Que Deus nos ajude a oferecer a Ele o melhor que temos, porque Ele merece o melhor. Debaixo dessa graça, infinita graça do Senhor Jesus, vamos continuar cantando isso. Que a graça do Senhor nos basta. Vamos louvar a nosso Deus. Erga a sua voz, é da sua casa, cante de todo o seu coração. Só a tua graça, Senhor, nos basta. Não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como ser o fios que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face, e que diminua eu, a que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, e só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer, só tua graça me basta, tua presença, só tua graça me basta, tua presença, meu prazer. E a presença de Deus é poderosa, a presença de Deus é extraordinária. No Salmo 62, o verso 11, na nova tradução, na NVT, nova versão transformadora, a gente tem uma maneira interessante de ler esse texto, que diz assim: Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes. Olha bem, Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti. Que nós possamos, como Paulo, entender e receber aquela palavra de Deus e nos aquietarmos. Que nós possamos realmente, como o salmista, ouvir Deus falar claramente: o poder pertence a mim. Será que com esta pandemia Deus perdeu o controle do mundo? Claro que não. A minha vida e a sua vida, a minha família e a sua família, meus projetos, seus projetos, meus sonhos, seus sonhos, tudo está nas mãos de Deus, que o poder pertence a Deus. Amém, meus queridos? Nós vamos orar, nos entregando ao Senhor mais uma vez, na certeza de que Ele está recebendo o culto que só é devido a Ele. Nosso Deus, de maneira muito solene, de maneira muito honesta, de maneira muito verdadeira, nós queremos nos encurvarmos, nos humilharmos, ainda que em pé fisicamente, nos ajoelharmos diante do Senhor, porque a Tua palavra diz que quando nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, Tu nos exalta no tempo certo. E a Tua palavra diz que há um espírito quebrantado e contrito, Tu não desprezarás, ó Deus. Pai, agora nós
choramos a nossa humanidade e fragilidade diante do Senhor, e nós admitimos que só o Senhor é Deus, que o poder pertence a Ti, que tudo está debaixo do Teu governo. Entregamos, Senhor, as nossas inquietações, entregamos o nosso momento presente, mas já entregamos também o mês seguinte, o fim desse ano, o novo ano. Entregamos, ó Deus, nossa vida pessoal, nossa vida familiar. Entregamos, ó Deus, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil. Entregamos os nossos missionários, entregamos os jovens, os adolescentes nas Tuas mãos. Pai, como ouvimos outro dia, vai chegar a hora em que as pessoas vão estar chorando e dizendo: eu quero mais do Senhor, eu preciso mais de Deus. Que esta hora chegue em nome de Jesus, que haja um grande avivamento no meio das igrejas, que não nos contentemos em ficarmos apenas em volta da mesa, mas que estejamos nos envolvendo com o Senhor da mesa, de uma maneira plena, de uma maneira total. Receba este culto, continue conosco, nos abençoe ao longo dele, para que a Tua palavra abençoe a todos nós, em nome de Jesus, amém. Vamos receber comunicações que nos fazem andar juntos em harmonia como igreja do Senhor. Eu sei que ainda que estejamos com muitos não podendo estar presenciais, né, muitas pessoas por causa de ter seus filhos pequenos, por terem uma idade avançada ou alguma comorbidade, nós entendemos também isto, e aqueles que estão podendo estar juntos, que bom, mas o fato é que precisamos nos alinhar como igreja, caminharmos juntos, quer presencialmente, quer online, avançando com a bênção de Deus sobre nós. Então você também já pode preparar o seu coração, preparar o seu celular talvez, para que no ato da entrega você esteja, quem sabe até se ajoelhando, quem sabe dando as mãos em família, dizendo: Senhor, como o Senhor é bom, eu quero dar o meu dízimo, dar a minha oferta e fazer isso com generosidade, porque o Senhor é bom, não ganho do Senhor em generosidade. Então receba estas informações com o pastor Armando e prepare-se para o momento do louvor e da entrega dos dízimos e das ofertas ao Senhor. Olá, querido, que Deus nos abençoe, como Ele já tem feito fartamente, né? O Lucas começou hoje dizendo que estamos aqui para adorar. Isso é uma grande verdade. E eu quero compartilhar com você agora duas ferramentas lindas de adoração: a gratidão e a oração. Vamos começar pela gratidão. Estamos no primeiro domingo de setembro, então a gente precisa sim lembrar do que aconteceu em agosto para agradecer a Jesus e continuar avançando, não é? Quanto às células, por exemplo, tivemos no mês de agosto muitas novas células que foram lançadas, tem se reunido, tem sido muito abençoador. Ainda virão novas células esse mês, então quem ainda não conseguiram começar, não é? Mas é o mesmo start que começou no mês passado. Graças a Deus, as duas novas famílias que chamamos, não é? Pedimos a Deus na semana passada e já estão sendo integradas, aconteceu, graças a Deus. E se você está interessado nesse estilo de vida diferente, integral, talvez relacional, não é? Mas muito relevante, então se inscreva também, faça parte desse movimento de Deus. Nós temos tido, vemos no feed lá do Facebook, do YouTube, respostas de oração, então tem sido muito recompensador para nós, não é? Isso é muito abençoador. Faça você também parte desse grupo. Se você ainda não deu um testemunho mais claro do que aconteceu na sua vida nesse período, nessas orações, envie seu e-mail para nós, faça-nos saber, não é, para que a gente possa compartilhar. Isso abençoa, não é uma maneira de gratidão, mas também de abençoar a fé de outros que estão buscando, que estão na caminhada. No mês de agosto nós retomamos o Barra Kids online assim com mais força, não é? As lives de quinta mudaram para as 20 horas, temos a IBD online todo domingo às 11 horas da manhã, acabamos de ter juniores, super juniores, não é? Super juniores às 18 horas, estamos felizes, a criançada tem avançado em busca dessa maturidade, Jesus as tem alcançado pelo ministério do Barra Kids, graças a Deus por isso, pela sua liderança, por cada ministro lá que tem dado o seu tempo, a sua dedicação.
não foi no mês passado, mas eu não posso dizer algo que aconteceu, deixar de dizer algo que aconteceu ontem aqui. Estamos muito felizes. O brechó social foi uma bênção, não é? Colocamos ele tanto dentro de um lugar onde fazíamos normalmente no nosso quiosque, mas expandimos, colocamos outras mesas, então foi muito abençoador. Tivemos muito movimento ontem aqui, muitas vidas foram abençoadas. Então, assim, a gente está feliz. Tem até algumas imagens aí para passar para você. Eu não sei se o Felipe agora está mostrando, imagino que sim. Então, nós ficamos muito felizes, tudo muito preparado, com os pontos com álcool, né, higienização, muito abençoador. E acontece que quando nós abrimos o nosso coração para a comunidade, para servir, para amar, coisas acontecem, não é? E nós tivemos o contato com a AMOB, a Associação de Moradores daqui da nossa região, e foi muito abençoador. Eles estavam coordenando junto com a Conlurb um processo de limpeza aqui da rua. Então, pensamos já alguma coisa que podemos fazer pelo nosso bairro, pela nossa região, inseridos na comunidade, sendo relevantes. Então, se você quer servir também, fala com a gente e ore por esse processo. Com muita gratidão que avançamos, né? Gratidão também por toda a equipe que coordenou o brechó social. Foi muito bom, muito bom. E para esse mês que está chegando, né? Hoje é dia 6, amanhã é dia 7, é o dia onde paramos para pensar um pouco na nossa pátria. Então, é um momento para orar pela nossa pátria, pelo povo brasileiro, não é? Que venham os valores e a justiça do reino de Deus. É isso que nós queremos, que venham os valores e a justiça do reino de Deus sobre o nosso país. Que Deus nos abençoe. Domingo que vem estamos lançando a campanha de missões nacionais. Então você pode começar a orar, pensar no seu próprio desafio sobre isso. E o desafio começa no nosso vizinho, não é? Na nossa oração, enfim, nas considerações que temos no nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos abençoe neste início de um novo tempo. Nós temos aí o mundo online, então estamos adaptando o nosso planejamento do segundo semestre, já começando a pensar no planejamento de 2021 como igreja, para que possamos responder às necessidades do nosso tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos faça caminhar em vitória ao lado na presença dEle. Vamos adorar o Senhor. Sem parar, sem vacilar, vamos em frente com a graça e a bênção de Deus. Vamos nos entregar, vamos nos render ao Senhor, nosso Deus, nosso grande Deus. E aí o louvor, durante este louvor, você que ama o Senhor, você que ama a obra do Senhor, vai entregar os dízimos, entregar as ofertas. Se você pode fazê-lo agora, será muito bem-vindo, abençoa muito a sua igreja. Mas certamente é um ato de fé, de obediência e de gratidão a Deus. Louve e participe. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas. Fazes cair as barreiras em mim.
Glória a Deus. Coisas lindas que nós podemos dizer para Deus em ato de culto. Nós estamos terminando hoje, olha que bênção. Você nunca imaginou que ia estudar durante tanto tempo uma oração tão conhecida. Mas eu tenho pedido a Deus que, sendo uma oração conhecida, ela possa ter te levado a viver coisas lindas na sua vida, sobre Deus, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre a vida cristã. Por isso que o tema geral desta série de mensagens é Pai Nosso, uma lição de vida. Esse material, ele depois também estará sendo disponibilizado através de algumas plataformas online para que não só nós, mas outras igrejas possam ter acesso e também usá-los em células nas suas igrejas. Olha que bênção, Deus nos dando a oportunidade de servir a igreja e servir o reino do Senhor. Em Mateus capítulo 6, estaremos lendo, fechando esta série hoje à noite, neste culto, dizendo, portanto, orem da seguinte forma, Mateus 6, de 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí a frase de hoje, diga comigo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos de novo? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, esta é uma frase que não é tão repetida nas orações feitas do Pai Nosso em muitos lugares, porque ela não consta em algumas religiosidades, mas ele é um texto bíblico, vem do original, e a gente então tem esta frase fechando, e como é linda esta frase, ela nos ensina algo sobre adoração, por isso que o tema deste domingo é aprendendo a ser um adorador. Este é o tema do domingo. Nós focamos como base nesse texto, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje de manhã nós já vimos que, assim como nós começamos olhando para Deus na oração do Pai Nosso e nos dirigindo a Ele como um pai, entendendo que é um relacionamento de pai e de filho com Ele, agora nós chegamos a um momento em que nós então aprendemos e apreendemos que, além de sermos filhos, nós somos feitos para a glória e o louvor de Deus. No início nos lembramos quem nos criou, e agora no final nós nos lembramos do porquê Deus nos criou. E esse Deus maravilhoso então nos criou para nós o adorarmos diariamente, declará-lo como aquele que tem o reino, o poder e a glória para sempre. Então nós aprendemos hoje de manhã que nesse processo nós precisamos aceitar o governo de Deus sobre a nossa vida, e vimos bastante sobre esse tema, essa necessidade de termos o governo, a liderança de Deus sobre nossa vida. Agora nós vamos aprender a segunda expressão, porque a primeira expressão é porque teu é o reino, mas agora nós temos a expressão seguinte, porque teu é o poder. Então, além de estarmos vivendo sob o governo de Deus, a segunda atitude, dando sequência ao culto da manhã, a segunda atitude que me torna um verdadeiro adorador é a seguinte: eu preciso me submeter ao poder de Deus cada dia. Eu preciso reconhecer o governo de Deus, e agora eu preciso aceitar, mas mais do que aceitar, me submeter ao poder de Deus na minha vida todos os dias. Meus queridos, esta compreensão e esta visão a respeito de Deus e desta passagem da Bíblia, além de nos fazer verdadeiros adoradores, eu posso garantir aos senhores, eu posso garantir ao meu irmão, à minha irmã, a você que está conosco cultuando, que este é um verdadeiro remédio para o estresse. Quando você
recebe sobre a sua vida o poder de Deus, e você se submete a esse poder, posso lhe garantir que você tem um remédio que funciona contra a ansiedade, contra o estresse, contra o medo, contra vários sentimentos que podem invadir a sua mente e a minha mente, o meu coração e e o seu coração. Então, na verdade, o que fazemos, muitas vezes, que nos faz muito mal, é agir por conta própria, tomar decisões e depois, então, que as consequências começam a vir, a gente, Senhor, por favor, me ajude, me socorra, me livra desses males todos, mas eu esqueci-me lá no início de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, governa a minha vida. E olha, meus queridos, isso não é só quem ainda não tem um relacionamento de filho com Deus como Pai, mas é uma realidade presente na vida de todos nós. Nós temos que nos cuidar muito, vigiar muito sobre isso. A Bíblia fala sobre a história, sobre o fato, da pescaria frustrada dos discípulos. Eles estavam desanimados, porque haviam trabalhado a noite toda. Eles haviam se esforçado ao máximo durante toda a noite. Eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer, usaram a inteligência que eles já tinham adquirido e a experiência que haviam adquirido ao longo do tempo. Eles foram no mesmo lugar que sempre iam e sempre dava certo. E eles trabalharam a noite toda, a expressão é, pescamos a noite toda, só não pescaram, mas não tinham conseguido peixe nenhum. E a pergunta é, por que será que não pescaram nada? Eu não posso dizer exatamente os motivos, mas com certeza Deus tinha um plano para aqueles discípulos, Deus tem um plano para todos nós, até quando nós nos frustramos. E aí Jesus aparece lá pela madrugada, o dia querendo amanhecer, e Jesus os vê cansados, abatidos. Eles reconhecem que é Jesus, depois de uma dúvida, será que é, será que não é? E aí quando Pedro reconhece que é Jesus, Jesus lhe dá uma ordem, e Jesus diz assim, agora peguem as redes de vocês, e lancem-nas ao lado direito do barco. E aí interessante que Jesus, antes disso, manda que eles vão um pouquinho mais adiante naquele mar. E a argumentação que eles podiam fazer com Jesus seria lógica, Senhor, olha, a gente já fez tudo que a gente sabe, a gente já usou todas as nossas técnicas, todas as nossas habilidades, já fomos naquele lugar ali que a gente sabe que tem peixe, a gente já está exausto, Senhor. Mas Pedro, quando reconheceu que a voz era de Jesus, que a pessoa que dava a ordem era Jesus, ele resolve submeter a sua vida e as suas ações à ordem de Jesus. E a expressão bíblica é, Senhor, sob a tua palavra lançaremos as redes. Debaixo desta ordem, debaixo da tua palavra, nós não vamos argumentar, iremos fazer o que o Senhor mandou. E a Bíblia diz que naquela parceria entre a ação humana com obediência e o poder de Deus na vida daqueles homens, a pescaria foi surpreendente. No mesmo lugar onde não havia peixe, agora tinha peixes. As mesmas redes que voltaram vazias agora estavam tão cheias que teve que ser feito um esforço extraordinário para puxá-las para a beira da praia com tantos peixes. Eu lhe pergunto, você tem vivido situações na sua vida em que você faz tudo certo e não consegue nada? Você já viveu aquela experiência pessoal de estar correndo, mas como correndo você está correndo numa esteira, como se estivesse fazendo apenas um exercício, você não sai do lugar, você fica cansado, suado, para o exercício físico maravilhoso, mas para a vida não serve. Então você caminha, mas não sai do lugar, corre e não sai do lugar, você estuda, mas não prospera, você investe, mas nada acontece. Talvez você esteja dizendo, Senhor, eu já estou cansado de gastar tanta energia, já estou farto de gastar tanto esforço e não alcançar nada na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida profissional, a minha vida está um caos, Senhor.
E aí você agora vai fazer a oração de Pedro com humildade. Senhor, eu aceito a tua ordem sobre a minha vida. Eu aceito não só o teu governo, mas o teu poder. Eu sei que só assim serei feliz. Meus queridos, ser verdadeiramente adorador de Deus inclui, está no projeto de Deus que nós tenhamos total dependência dEle. Não me esqueço da história daquela senhora simples, que foi verdade, contava-me um pastor, que ele estava tentando orientá-la no meio de uma situação, que ela morava numa área de risco, e a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro tem várias áreas de risco, e estava acontecendo naqueles dias ali alguns tiroteios. Ele disse: você precisa fazer isso, e a senhora tem ficado acordada para tomar cuidado. Ela disse: não, pastor, o meu Deus já está acordado, e se Ele está acordado, eu posso deitar e dormir tranquila. Sabe que coisa, ela fez tudo o que devia. Ela ia para a sua cama, pegava no sono, descansava, repunha as suas energias físicas, porque ela estava emocional e espiritualmente tranquila nos braços do Senhor. Ser um adorador verdadeiro é viver cada dia, não é um dia só, cada dia, confiante em quem Deus é e no que Deus pode fazer. Eu vou repetir essa frase. Ser um adorador verdadeiro é viver cada dia confiante em quem Deus é e no que Deus pode fazer. Mas você já se deu conta que muitas vezes você agiu como se Deus nem existisse? Nós temos que tomar muito cuidado, porque quando começamos a pandemia, nós não tínhamos uma agenda lotada, nós tínhamos espaço, inclusive, para ler a Bíblia, para orar, nós tínhamos condições de refazer o nosso relacionamento com Deus. De repente começou a entrar aquela atividade, aquele outro lazer, aquela outra ocupação, aquelas séries intermináveis. E agora você já começa a se dar conta que está lhe faltando tempo para Deus. Para tudo, reorganize a sua agenda, a sua vida, põe em ordem as suas prioridades, não haja como se Deus não existisse, porque o resultado é como aquela pescaria, é frustração, é sofrimento, é cansaço, é um sentimento de que as coisas não estão dando certo. Quando eu leio o Salmo 46, que faz parte da vida da maioria de nós, é conhecido, eu vejo lá escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu gosto desse salmo por muitas verdades dele, porque fala do poder de Deus, de como ele nos acalma, mas é impressionante que lá na linguagem poética do salmista diz que pode acontecer até movimentos na natureza. Pode até ser que a terra se mude de lugar. Provavelmente o salmista estivesse falando de terremotos, de qualquer outra destruição natural. Pode acontecer coisas, desastres naturais, maremotos, furacões. Ele diz: nada nos assusta. Nada nos assusta, se Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aí lá no verso 7 temos uma expressão linda de Deus para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nome de Jesus, para tudo agora. Pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que está envolvendo você emocionalmente. Para. E agora caia na presença de Deus de joelhos, humildemente, diga: Senhor, eu quero começar tudo de novo. Eu quero ter um recomeço na minha caminhada familiar, na minha caminhada financeira, na minha caminhada pessoal com o Senhor. Eu quero reconhecer e me submeter ao poder do Senhor na minha vida. Porque teu é o reino, porque teu é o poder. Você não só vai declarar, mas vai viver isso. Um adorador verdadeiro vive todos os dias confiante e submisso ao poder de Deus. Então você vai abrir mão da sua autoconfiança,
Você vai parar de brincar de Deus na sua própria vida. Você vai aceitar o governo, mas vai submeter ao poder de Deus na sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Sabe, eu sei que é uma palavra que você diz, mas que palavra desafiadora, pastor. Mas ela é desafiadora, mas é abençoadora. Ela vai mudar a sua vida, ela vai fazer com que você viva o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Mas vem a parte final, porque teu é o reino, o poder, e então diz o texto, e a glória para sempre. Amém. Eu preciso realmente entender que há um governo de Deus, eu preciso me submeter ao poder de Deus, como já acabamos de ver, e eu preciso declarar a glória de Deus em meu viver. Adorar a Deus é aprender que a glória pertence a Deus. Ou seja, eu vou parar, avaliar a minha vida e vou ver que se alguma coisa tem dado certo na minha vida é porque Deus é bom. Se você tem uma inteligência extraordinária, não se sobreponha aos outros, não humilhe ninguém, dê glórias a Deus, você é um privilegiado. Se você tem saúde, dê glórias a Deus. Se você tem uma empresa, um emprego, dê glória a Deus. Quantas vezes, mesmo crentes em Cristo, batem no peito e dizem, olha, eu consegui, porque eu estudei demais. Você pode estudar demais e se dar mal. Você pode ser hábil e as coisas não darem certo. Não, reconheça que a glória pertence a Deus e os seus talentos vieram de Deus, a sua inteligência foi Deus que lhe deu, as oportunidades foram dadas a você por Deus. Glorifique a Deus. Será que você tem conseguido viver isso desta maneira? Algumas vezes nós percebemos que as pessoas estão vivendo alheias a isso. E a gente precisa então buscar não o nosso bem-estar, não a nossa tranquilidade, mas a glória de Deus. Quantas vezes em atos de culto, porque é um momento em onde a gente mais declara a glória de Deus, onde a gente evidencia de maneira pessoal, mas também de maneira coletiva a glória de Deus, nós fazemos o culto pensando no nosso bem. E há alguns que dizem assim, olha, eu fui no culto hoje, eu não senti nada. Quem disse que você tem que sentir alguma coisa? Você tem que se expor, você tem que se entregar, você tem que colocar-se por inteiro diante de Deus. Por isso eu quero trazer alguns princípios de um verdadeiro culto, onde você manifesta para Deus a glória de Deus. Primeira coisa, cultue a Deus com naturalidade. Sabe, não fica preocupado com jargões, com a tonalidade da voz, com gestos repetidos, copiados de terceiro, expressões que se tornaram vulgar, nada de imitação. Lembre-se que é você e Deus, e você tem que saber a quem você quer impressionar. Temos dito muitas vezes que Deus é Espírito, João 4:24. Você tem esse texto aí? Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus te fez do jeito que você é, naturalmente, como você é. Entre na presença de Deus. Não tente impressionar Deus, porque Deus conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Deus sabe o que você está pensando agora. E Deus sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco, amanhã, mês que vem, ano que vem. Apenas haja naturalmente como Deus quer que você seja, e você está sendo um verdadeiro adorador. Segundo, cultue a Deus com integralidade. Ou seja, seja íntegro e seja integral. Ou seja, cultue a Deus com a sua vida inteira, com a sua mente, o seu coração, o seu corpo, com suas habilidades, com seus dons, mas cultue com o seu comprometimento. A Bíblia diz que Isaías é o profeta de Deus ao povo e ele interpreta a palavra de Deus ao povo de Israel num momento de muita rebeldia daquele povo, dizendo: este povo, eles me honram com lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Ou seja, Deus quer os meus lábios
a minha voz, o meu louvor, as minhas habilidades, mas Ele quer o meu compromisso, a minha entrega, Ele quer a minha emoção, a minha razão, Ele quer o meu ser inteiro colocado no altar. Por isso que Paulo fala sobre o culto racional, que é um ser completo indo para o altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas ainda deve acontecer que, além da naturalidade, além da integralidade, eu preciso cultuar a Deus com generosidade. Você não vai ao culto, você não recebe o culto para você ser o centro dele. Você vai ao culto, você cultua para você ofertar. O ato de cultuar já é um ato de oferta, de entrega, de louvor, de vida e de bens. Então eu vou dizer uma coisa para você: não há como você ser um verdadeiro adorador sem doação, sem entrega, sem alguma coisa que envolva o sacrifício. No Velho Testamento não havia culto sem sacrifício. O culto já implicava em levar alguma coisa para o sacrifício. Cada um levava conforme a sua realidade financeira, a sua condição social, mas todos deviam levar uma oferta e fazer a sua entrega ao sacerdote. Então volta ao texto de Paulo que diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, e ele diz, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou dizer uma frase com muito carinho para você, mas eu não posso deixar de dizer: ser um adorador sem ser um dizimista, tendo você algum rendimento, para mim é muito complicado, porque isso é o mínimo que nós podemos fazer de entrega. Deus quer a sua mente, o seu coração, a sua vida, e aí colocar o recurso no altar de Deus, à disposição de Deus, é o mínimo que podemos fazer. Por isso que Jesus diz que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Você já teve a experiência de parar o carro no estacionamento e de repente se dar conta de duas coisas? Deixei o carro aberto e esqueci a carteira lá dentro. Acho que hoje a coisa mais complicada para a gente é: meu celular ficou lá no carro. Você já imaginou? E aí você fica desesperado, porque está algo que te pertence, ali está o seu bem, ali está o seu dia a dia, e você então está com o coração ali, o seu coração está agarrado ali, está preso ali. Paulo diz, e como adoradores devemos nos entregar por inteiro, de tal maneira que ele diz assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo, eu diria, fazei de tudo e tudo para a glória de Deus. Ou seja, mais do que o ato de culto, de prestar um culto, é a vida no altar. Então passa primeiro pela aceitação do governo de Deus das nossas vidas, porque teu é o reino. Passa por uma submissão, eu diria, natural da nossa vida ao poder de Deus, pois teu é o poder. Mas passa também pelo processo de nós adorarmos a Deus de verdade, de todo o nosso coração. Meus queridos, fechamos hoje esta oração do Pai Nosso. Eu peço a Deus que você tenha aprendido e apreendido. Eu peço a Deus que você esteja vivendo as alegrias de ter a vida submetida ao Senhor. Você começou dizendo Pai, então você quer um relacionamento como um filho com o papai. E agora você entendeu que Deus não só te fez para ser um filho, te criou, mas criou você para ser um adorador. E a sua vida está totalmente envolvida com Ele. Porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tu é a glória para sempre. A sua vida tem declarado estas verdades. Talvez você precise hoje entregar a sua vida a Jesus para dar o primeiro passo. Dizer: Senhor, eu quero que o teu reino seja uma verdade na minha vida. Eu quero que a minha vida esteja recebendo o teu reinado. Quero que o Senhor comece uma obra em mim extraordinária. E eu quero todos os dias me submeter à tua liderança, ao discipulado, ao crescimento. Eu quero que o poder do Senhor seja evidente na minha vida em todo o tempo. E eu quero que a minha vida seja para o louvor da tua glória. Tira da minha vida tudo que impede. Tira tudo que é pecado.
Tira de mim tudo aquilo que não agrada o Senhor. Por favor, Senhor. Eu quero fazer desta oração uma verdadeira lição de vida. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Nós vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos e diante de Deus em oração, viva as lições preciosas desta oração tão linda. Ó Deus, nosso Pai, tem sido precioso para nós, em 10 domingos seguidos, lermos esta oração magnífica, extraordinária, está inserida lá na tua mensagem, no Sermão do Monte, e dela extrair lições para vivermos o melhor do Senhor e o melhor com o Senhor todos os dias. E hoje, Pai, quando nós aprendemos que nós precisamos nos submeter ao Teu governo, ao Teu poder e viver para a Tua glória, nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos pelo tempo e pelas horas e pelas situações em que nós nos autolideramos. Pai, nós queremos nos submeter ao Senhor porque isto é bom, porque isso nos faz pessoas felizes, porque isso nos traz paz, nos deixa tranquilos para uma noite de sono. Muito obrigado, Senhor. E eu quero orar por aquela pessoa que está entregando ao Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, se algum moço, moça, senhora, senhor, menino ou menina, que está entregando a sua vida ao Senhor hoje, agora, nesse momento, em nome de Jesus, receba esta entrega, escreva este nome precioso no livro da vida do Senhor. Muito obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fechar esse tempo de adoração, de culto ao Senhor, adorando ao Senhor. Talvez você possa se levantar, dar as mãos em família, cantar, louvar o Senhor. E é dessa maneira que nós vamos encerrar esse lindo culto e esta série de mensagens que Deus nos deu, para a honra e glória dele. Amém. Vamos louvar nosso Deus, uma canção que cantamos muito durante esse tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Que todo o reino, o poder e toda a glória seja dada ao nosso Deus, para sempre e sempre. Louvemos a nosso Deus.
Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu